Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade no nosso assunto de estatística. Eu sou a sua professora de matemática, Ana Paula. Hoje a gente vai estudar os gráficos e as tabelas, certo? Esse assunto cai muito no Enem. Já é cara de Enem, as provas de matemática, é isso aqui, certo? Então vamos lá. Gráficos e tabelas são os recursos estatísticos para resumir e apresentar os resultados das pesquisas, certo? Mas você sabe a diferença entre gráfico e tabela? Os gráficos, os dados são apresentados entre linhas e colunas e deve ter um título e a fonte. Então, às vezes a gente vê umas tabelas aí e são, mas para as pesquisas, certo? Para os trabalhos, para as provas de Enem, tem que ter o título e tem que ter a fonte, certo? Então, o nosso boletim é um tipo de tabela. Lembra que ano passado a gente estudou matrizes? Matrizes são tabelas, lembram? A nossa querida tabela periódica estudada na química, né? É uma tabela. Temos esse exemplo aí de tabela com as potências, então é outro tipo de tabela, tá tudo aí organizado, né, entre linhas e colunas. Já os gráficos devem ter título e fonte também, certo? Título é o quê? É o início aí que tá escrito aí, ó, notas da turma, preferência por modalidade, e a fonte é o quê? De onde veio essas coisas? Geralmente a fonte que a gente utiliza é o IBGE, né, que eu falei na aula passada. E nos gráficos, a diferença é que os dados são apresentados por meio de figuras geométricas. Então, vamos lá. Primeira é o gráfico de barras, tá? Então, as barras podem ser na horizontal ou na vertical, certo? Então, esse é o gráfico de barras. Gráfico de linhas, no nome mesmo já está dizendo, né? Representado por linhas. Temos o gráfico de setores. Geralmente representam partes de um todo e utiliza-se porcentagem. Porcentagem a gente estudou ano passado, eu espero que vocês lembram, né? Pirâmide etária geralmente é usado na geografia, certo? Então, eles são divididos entre idades e entre sexo feminino e masculino. Aqui, ó, presta atenção. Aqui são mulheres na direita e na esquerda são os homens, tá vendo? Então, aqui é a minha idade, ó, 0 anos, quer dizer o quê? Recém-nascidos. Aqui já é 20 anos, tá vendo? Aqui 60 anos, aqui 90 anos. Para que serve isso, Pro? Isso serve para a gente usar para poder estudar assim, a população. Por exemplo, no Japão, por exemplo, eu peguei aqui, ó. Em 1950, nasciam muitas criancinhas. Só que poucas pessoas chegavam mais de 90 anos, eram pouquíssimas. Só que com o tempo as pessoas foram querendo ter menos filhos, tá vendo? Antes as pessoas tinham até 6 filhos aqui, ó. E agora não, no máximo é 3 e olhe lá, né? Então, o que acontece? Com os medicamentos, o avanço da ciência, os idosos estão chegando a mais de 90, tá vendo? Olha o tanto de idosos que tem em 2004 e o pouquinho que tinha lá em 950, tá vendo? E aí, a gente estuda a projeção em 2050. Em 2050, as pessoas vão ter que querer menos que 2 filhos aqui, tá vendo? Então, nasce aqui, ó, menos. Olha o tanto que nascia antes e olha quanto no futuro está projetado para nascer. E os idosos, cada vez mais, né? Porque essas crianças daqui ficou idoso aqui, né? Então, a pirâmide etária serve para estudar casos de doenças, estudar casos de idade, né, mesmo, projeções de vários países, de vários estados, certo?
Então, para isso que servem as pirâmides etárias, certo? O pictograma é, é a mesma coisa que os outros, só que utiliza desenhos, certo? Por quê? Para quê? Para chamar a atenção de quem está lendo. Então, geralmente é usado em revistas, em jornais, porque quando você vê aquele desenho, já chama ali a sua atenção. E você quer entender ali o que está acontecendo. Aqui mesmo das árvores. Você já sabia que tem alguma coisa nesse gráfico que tem a ver com árvores. E esse aqui do carrinho, alguma coisa aí tem a ver com carro, né? Então, ciclo de crescimento do eucalipto. Então, ó, eu li o título, mas eu já sabia que tinha alguma coisa a ver com árvore. Então, aqui, ó, com 1 ano ele tem 6 metros, com 5 anos tem 25 metros, tá vendo? E aqui é dos carrinhos, tá falando o quê? Produção de veículos da empresa. 2004 eram 2, só que presta atenção. Deixa eu puxar aqui. Era 2 carrinhos por ano? Não. Olha a legenda aqui. Cada carrinho significa 10.000 unidades. Então, em 2004, essa empresa produzia 10.000, 20.000 e metade de um carrinho, 25.000 unidades de carro em 2004. E olha a evolução em 2007. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 10.000, 70.000 unidades em 2007 foi produzido, certo? Na próxima aula, a gente vai estudar as medidas de tendência central, que é média, moda e mediana, certo? Se quiser seguir pelo livro, estão na página 110 até 114. E o nosso trabalho da unidade, eu já falei, vocês têm que fazer uma pesquisa. Então, já vão pensando como vocês vão fazer essa pesquisa. Nessa pesquisa, vocês vão entrevistar as pessoas, vocês vão criar um formulário. Eu quero que vocês vão pensando. Eu já fiz uma pesquisa, né, sobre o futuro que vocês querem. Eu fiz essa semana com vocês e vai ser mais ou menos daquela forma. Então, eu quero que vocês já vão pensando em um tema, certo? Não deixem de fazer a atividade, cumprir os prazos. E é isso. Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.